Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Zeca Ruas, estou com vocês aqui mais uma vez no Agenda Econômica, um pouquinho diferente. Já estão reparando aqui que hoje a gente está num formato diferente, numa estrutura nova, né, tentando melhorar um pouquinho a nossa comunicação, mas mantendo de forma geral aquilo que a gente já tem feito há algum tempo. Saulão, como é que é esse negócio? Vamos trazer para uma estrutura nova? Será que o pessoal vai gostar ou não? Sim, tenho certeza. Salve todos e todas, salve Zeca. Mais uma agenda econômica, agora nessa nova estrutura, sempre com a ideia da gente interagir da melhor forma possível, discutindo os temas econômicos da semana. Maravilha, Saulão. Eu acho que essa semana vamos trazer dois assuntos, né? A gente vinha trabalhando em geral com uma temática só, trabalhando com um tema em geral, né? E hoje a gente resolveu tratar com dois, né? Começando aqui pelo PL 2630, né? Que é basicamente a tentativa, né, do governo nesse momento, né? Ontem, basicamente, ela foi tirada da pauta, né? É uma discussão que, no nosso entendimento, é importante, né? Eu acho que para trazer isso para o nosso telespectador, para quem está nos ouvindo, né, é importante primeiro contextualizar, né? Eu acho que tem uma coisa que é fundamental, né? Essa coisa das novas plataformas, não só essas de mídia, né, mas também as plataformas de, né, o que se chamava antigamente de sharing economy, né, que é esse mundo virtual que permite uma grande quantidade de novos negócios, né, e que foram criando possibilidades novas de organização tanto das pessoas quanto dos pequenos negócios, né? Isso foi vendido há um tempo atrás como uma grande inovação que traria um mundo de liberdade, né? Um mundo de liberdade econômica, um mundo de liberdade onde os pequenos negócios poderiam fluir, as pequenas transações, né? Sempre esse mundo, né, das novas tecnologias aparece com uma questão de desbancar os grandes oligopólios e de trazer um mundo mais favorável para todo mundo. O que foi acontecendo ao longo desses últimos 10 anos é que foi ficando claro que você montou, de fato, uma outra estrutura oligopolista, né? Que outras empresas foram tomando um espaço gigantesco, né, e foram deslocando negócios tradicionais em cima de uma organização econômica com baixa regulação. No fundo, é a mesma lógica que vai aparecer num aplicativo de mobilidade urbana, né, como conhecemos, sei lá, o Uber, talvez o mais tradicional, que foi deslocando os taxistas, é verdade, oferecendo serviços melhores do ponto de vista do consumidor, né, mas, por outro lado, também associado, inclusive, à palavra que já se consolidou, a ideia de uberização, né, a precarização das relações de trabalho, né, então, isso vai aparecer em aplicativos de alimentação, né, como outro conhecido, um iFood, mas não só ele, né? Você vai trazendo, vai deslocando negócios tradicionais, colocando outros agentes, né? Parece que, no fundo, são as pessoas que estão ali, parece que quem está protagonista é o motorista de aplicativo, quem está como protagonista é o pequeno vendedor de lanche que consegue levar isso para mais consumidores, mas na prática o que você foi forjando são grandes empresas que, de fato, lucram muito com esses negócios, né? Então, acho que um dos desafios contemporâneos certamente é como a sociedade vai regular esses negócios, não só para estabelecer alguma padronização dessa concorrência, mas também para que a gente possa limitar o lado negativo que essas inovações trazem. Eu acho que o PL 2630, no fundo, é uma frente dessas negociações, né? Uma frente de tentar estabelecer limites, né, para o mundo da informação, né, que talvez seja um dos mais perigosos, né, nas últimas décadas, né, em geral associados a todo tipo de mudanças, né, na organização política, né, a polarização política que aparece em quase todo o mundo ocidental, especialmente, mas não só, né? Não é só o Brasil que está tentando isso, né? A União Europeia também avançou com uma regulamentação recente, né, sobre a questão das plataformas, né, das big techs, né, como a gente chama, né? Plataformas que estão vivendo nesse momento também uma certa crise econômica, né? Visto que logo depois, né, durante a pandemia, todas elas foram vistas como negócios de
muita projeção, um mundo cada vez mais virtualizado, né? Depois que a pandemia vai diminuindo a sua intensidade, você tem demissões, você tem redução da lucratividade, ações de muitos desses grupos caem, né? Tem um avanço, né, do Elon Musk sobre o Twitter, bastante controverso, a gente tem um monte de polêmicas envolvidas, e é nesse momento que o Brasil tenta estabelecer uma regulação sobre o setor, né? Eu queria passar a palavra para você aqui agora, para você contar um pouquinho o que é essa regulação, né? E como é que a gente pode pensar ela, não sobre o ponto de vista moral, que eu acho que é importante, mas que talvez não seja o nosso foco aqui, mas olhar para a questão econômica, né? Nós estamos falando aqui, de novo, sobre grandes grupos econômicos que ganham muito no mundo e também no Brasil. É isso, né? Exatamente, Zeca. É importante a gente entender que o movimento de regulação do setor, né? A regulação da publicidade no setor, como que o conteúdo chega às pessoas, uma regulação sobre essas plataformas, as redes sociais, é um movimento global. O Brasil ele não faz algo fora do que está acontecendo no mundo. Esse movimento de regulação, inclusive, é atrasado no Brasil em comparação a outros países do mundo que já avançaram na regulação das Big Techs. Então, esse é o principal ponto. É importante a gente entender o que significa o mercado aqui brasileiro para o Google, por exemplo, né? O Brasil é um mercado extremamente lucrativo para as Big Techs. Isso é muito importante, principalmente depois da pandemia, quando as Big Techs começaram a ter problemas. A gente viu as demissões em massa de Google, Facebook, porque eles estavam apostando numa tendência em relação ao seu negócio e que não se verificou após a pandemia. E isso levou a um movimento de demissão. Então, o mercado brasileiro ele é muito relevante ainda mais nesse momento de recuperação das Big Techs. É importante a gente falar de alguns números aqui, né? O Brasil ele é líder da América Latina na chamada publicidade programática. Aquela publicidade que vocês veem, né, geralmente no Instagram, ou no Facebook, nas redes sociais. É aquela publicidade que você faz e direciona para uma certa faixa etária, faixa de renda, enfim, aparece ali nas suas pesquisas, nos sites que você acessa, nas redes sociais. Eu acho que todo mundo está acostumado com isso, né? Quando você olha nas redes sociais, faz aquela abertura, vai rodando na sua timeline. Parece uma publicidade do nada. Do nada, de alguma coisa que você... mas como é que o cara descobriu que eu estava precisando desse negócio aqui? Exatamente. Então, essa publicidade programática é muito forte no Brasil. É um mercado para o Google muito forte. O mercado brasileiro é o maior. O volume negociado nesse mercado, ele vai dobrar entre 2020 e 2024. Essa fatia do mercado vai dobrar no Brasil. Então, é algo extremamente lucrativo, a questão da publicidade programática, e é onde tem o problema, os problemas regulatórios, porque a publicidade programática pode disseminar fake news, disseminar conteúdos falsos, golpes financeiros, e é isso que o Estado tenta regular de certa forma. E a regulação do Estado, aí voltando para a discussão econômica, a regulação do Estado implica custos. Então, se o Estado vai regular mais essa fatia do mercado, isso significa que o Google vai, de alguma maneira, ter que lidar com certas publicidades que vão ser proibidas, por exemplo, pelo Conselho de Transparência, que está incluído no PL. Então, isso vai implicar custos e, possivelmente, uma redução desse volume negociado. Então, isso afeta a rentabilidade da empresa, a rentabilidade do Google e de outras empresas que trabalham com esse tipo de publicidade, outros tipos de marketing digital, num momento decisivo para essas Big Techs, não só no Brasil e no mundo. Por outro lado, vale a gente mencionar, não está no PL, mas vale a gente mencionar que as Big Techs, elas pagam cerca de 4 vezes menos impostos em relação às outras grandes companhias. Esse é um dado do Statista, é um dado um pouco defasado, de 2020, mas se você pegar a questão tributária,
né, essas empresas também pagam menos impostos. Por quê? Justamente porque tanto a questão do sistema tributário quanto a regulação de maneira geral, ela sempre tem uma defasagem em relação às transformações tecnológicas. Então a gente tem visto, é isso que você comentou na abertura, né? É um movimento de uberização, de plataformização, como a gente chama, tudo agora tem plataforma para você pedir comida, para você se movimentar, né, de carro, então não é mais táxi, é Uber. Então, para você pedir comida também tem as plataformas. Então, tudo para você alugar alguma coisa tem uma plataforma. Então, tudo virou plataforma, né? Tudo você tem um aplicativo. E esse movimento da economia em direção a esses aplicativos tem problemas regulatórios, gera problemas regulatórios, né? Qual que é a pergunta que todo Estado tem que fazer? Tudo bem, a atividade econômica ela está migrando para essa revolução tecnológica. Como que eu devo tributar? Como que eu devo regular para evitar, enfim, questões como a gente tem visto no Brasil, questões relacionadas às fake news, à disseminação da violência, né? Questões importantes para a nossa sociedade. Então, tudo isso é um desafio do Estado e geralmente é algo defasado. Né? Então, é sempre bom a gente pontuar aqui que esse movimento ele é inevitável. Por mais que a gente converse sobre a melhor forma de regular, a melhor forma de tributar, né? Não tem outra opção. Não é uma discussão liberdade versus... Não, no ponto de vista econômico, é inevitável. Nós temos que regular essas atividades justamente por conta da concorrência e nós temos que adaptar, moldar o nosso sistema tributário para onde a questão setorial está se encaminhando, a atividade econômica. Então é inevitável, é um movimento inevitável e cabe a gente dialogar agora. Né? Eu acho que tem uma coisa que é importante, que no fundo esse é um movimento que até há poucos anos atrás a gente não entendia sequer o modelo de negócios dessas empresas. Né? Quando a gente olha para as Big Tech, para Meta, né? Facebook, né? No fundo a mesma coisa, mas enfim, Alphabet, né? E todos os outros os grupos que em geral estão associados a essa troca de informações, a gente sempre imaginava aquilo, né? No fundo, tem até, hoje em dia tem o documentário, né? O Dilema das Redes, né? Que passou a discutir isso e trazer ao grande público, né? O problema do Cambridge Analytica, que foi quando aquilo apareceu pela primeira vez, né? Para a população de forma geral, como aquilo afeta o ambiente político. Né? A ideia de que essas empresas coletam um conjunto muito abrangente de informações sobre a gente, né? Sobre todos os usuários de redes sociais, e que essas informações oferecem um perfil de consumidor, um perfil político, que nos torna completamente vulneráveis às informações que são oferecidas para a gente. Eu citei um caso aqui da timeline, né, que a gente recebe das propagandas e que ela acaba sabendo, de alguma forma ou outra, daquilo que eu estou precisando. Estou procurando um tênis novo, estou procurando um edredom, estou procurando alguma coisa. Eu começo a receber essas informações de forma ostensiva, mas a gente percebe pouco quando isso aparece, né, com informações de cunho político, quando ela explora a nossa raiva, quando ela explora os nossos sentimentos em relação a determinadas situações sociais, situações da área econômica, e que acabam produzindo, né, essa polarização também. Toda essa discussão ficou muito mais colocada no debate público recentemente. Né? Então, a regulação, de certa forma, a discussão sobre essa regulação é uma discussão recente e que certamente vai avançar muito ao longo das próximas décadas. O que nós estamos tentando fazer nesse momento, eu digo tentando nós, não só com o PL 2630, que ainda precisa ser debatido, obviamente, né, os seus limites, mas aquilo que vai provavelmente ser necessário também ao longo das próximas décadas, à medida que isso vai avançar. Né, exatamente. Então, assim, é interessante para quem está nos assistindo, nos ouvindo, pensar o seguinte. Né? Vamos pensar no mundo antes da Revolução Digital, para quem tem mais de 30 anos aqui, né? O que acontecia? A gente assistia TV e os comerciais eram todos regulados. Né? Você tinha toda uma estrutura de regulação, né, para saber aquilo que pode ser veiculado, aquilo que pode ser veiculado para as crianças, né, aquilo que, quais são as faixas etárias, tem toda uma classificação. Então, aquilo que
que infringir certas regras ali da regulação, isso não vai ao ar. Né? As empresas ligadas ao mercado de publicidade, as agências, as TVs, os veículos que divulgam essas peças publicitárias também estão sujeitos à tributação, as agências também, todo um sistema tributário. Nós temos a Ancine, que é a agência regulatória, né, por exemplo, sobre o setor audiovisual. Então, nós temos todo um conjunto de regulação e sistema tributário justamente para deixar, sempre o objetivo, né, é deixar o ambiente, né, da concorrência o mais justo possível, né, para que as empresas consigam concorrer ali dentro de um ambiente regulado e tributado. Né? E, por outro lado, agora com a revolução digital, a revolução tecnológica, ainda nós temos uma terra sem lei. Uma terra sem lei tanto na questão moral, como você falou, mas também uma terra sem lei do ponto de vista econômico. E uma terra sem lei do ponto de vista econômico não gera bem-estar para todo mundo. Vai gerar um bem-estar para os controladores e acionistas das empresas. Então, as pessoas elas têm que ter essa dimensão de que a regulação, né, por meio do Estado, visa, né, prover o bem-estar coletivo. Esse é o grande objetivo. Né? No fundo, mesmo do ponto de vista liberal, vamos dizer assim, né, reconhecer que o mercado nem sempre consegue produzir arranjos eficientes, exige algum tipo de regulação. E, no fundo, eu acho que é fundamental isso, né? Quando a gente está falando do PL, a gente está falando de uma regulamentação aqui que, no fundo, não está nem criando tributação, ela não está criando mecanismos punitivos do ponto de vista econômico. Ela está basicamente criando mecanismos para aumentar a transparência das redes em relação ao seu conteúdo. Vai eliminar o problema das fake news? Não, não vai. Vai eliminar o problema das mudanças na estrutura organizacional das empresas, né? Porque você mencionou a questão do mercado de publicidade. Né? Você tem uma migração da publicidade em direção às redes sociais que, obviamente, afeta negócios de grandes plataformas de mídia tradicional. A televisão, provavelmente, está perdendo. Né? A gente está assistindo as demissões na Rede Globo recentes. Né? Tem uma relação direta com esse movimento. Né? Agora, vai mudar esse movimento? Não, não vai mudar esse movimento. Esse movimento vai continuar. As redes sociais continuarão avançando como novo locus de espaço econômico. A questão legal, não pode ser uma terra sem lei. Né? Ficou muito evidente, né, na questão recente das crianças, das escolas e como as redes sociais agiram sem controle sobre mecanismos que estimulavam ataques a escolas, o que é obviamente inaceitável. Né? E obviamente isso está sendo usado no debate público, mas não é só isso. Né? No fundo, tem um clichê que se convencionou dizer quando você não está pagando nada por um serviço, você é o produto. Né? É um clichêzão, né, que já ficou convencional, mas no fundo é isso. É importante para quem nos assiste, para quem nos ouve, né, que não esteja antenado com esse debate de alguma maneira, entender isso. No fundo, nós somos o produto dentro dessas plataformas e se não tiver alguma regulação, quem vai perder com isso, em última instância, somos nós, consumidores, é a sociedade de forma geral. Né? Enfim, eu acho que esse é o fundamental. Você queria acrescentar alguma coisa nisso aqui, Saulão? Não, acho que o grande ponto, só para terminar esse assunto, Zeca, é que as pessoas tenham em mente que, apesar da discussão moral, da discussão sobre liberdade, o ponto do Google é econômico. Né? É uma questão econômica. Por isso a gente trouxe para a nossa pauta da agenda, porque a questão o que está em jogo é a rentabilidade do Google no mercado extremamente lucrativo que é o mercado brasileiro. E por isso que o Google está fazendo tá avançando, né, contra esse PL, justamente porque isso afeta o seu resultado no Brasil e na América Latina. E aparentemente ele foi bem sucedido, né? Foi bem sucedido, conseguiu a pauta sair. Vamos ver como é que serão os próximos dias. A gente segue acompanhando aqui. Se tiver alguma novidade, a gente traz de novo para você também. Sim. Né? Muito bem, eu acho que encerrada essa primeira pauta, a gente pode partir para a segunda, né? Sim. E a segunda pauta do dia é basicamente a super quarta. Né? Provavelmente quando o nosso ouvinte, nosso telespectador estiver assistindo, já vai ter desdobrado a reunião do FONC, né? O Fed já vai ter decidido, né, o caminho da taxa de juros americana, que já está meio decidido de antemão, assim como a Selic no Brasil também tem um indicativo hoje e também, aparentemente, já está encaminhada. No fundo, a gente já conversou isso em outra agenda, né?
os bancos centrais, de forma geral, acabam seguindo os consensos do mercado, né? Quem não assistiu, assista outro episódio que a gente já fez sobre esse assunto, né? Tá aí para vocês. Cliquem ali no Notas Econômicas, no Agenda, tem lá essas informações, né? Mas basicamente hoje tem uma janela interessante aqui, né? Então, na nossa última discussão, a gente trouxe bem no auge daquela crise bancária dos Estados Unidos, né? De certa forma, os movimentos patrimoniais, alguns bancos foram adquiridos, você teve uma mudançazinha ou outra ali na proteção deles, um anúncio de não, nós vamos cobrir, vamos proteger. Hoje me parece que a percepção, né, do mercado financeiro, pelo menos nas suas manifestações públicas, é de que você conseguiu conter aquele contágio naquele momento, né? A conferir, a gente sempre acha que isso é uma crise que fica latente, né? Que fica ali no subsolo, corroendo, né? Mas o que nesse momento tudo indica é que o Banco Central americano deve fazer o seu último ajuste, né? E levar a sua taxa de juros ali um pouquinho para cima de 5,25, né? O que é bastante expressivo, olhando o histórico dos últimos 25, 30 anos a taxa de juros americana, talvez desde os anos 90, né, esse seja um patamar dos mais altos. Ali em meados dos anos 90 teve uma elevação com o governo Clinton também, né, mas desde o governo Bush, né, desde o World Trade Center, da crise das .com ali no início dos anos 2000, né, basicamente a taxa de juros sempre ficou abaixo disso, né. As consequências para o Brasil também são importantes, né? O nosso debate público aqui, né, tendo em vista que a taxa de inflação vem caindo sistematicamente, né? O último IPCA foi bastante, já bem mais baixo do que no ano anterior, né? Com alguns segmentos já em clara deflação, em alguns setores com queda de preços, né? Então indicando aí um cenário difícil, né? A análise sobre o trimestre no Brasil também indica aí uma certa dificuldade, né? Mas enfim, vamos tentar entender esse quadro aqui. Eu queria discutir um pouquinho, vamos começar pelos Estados Unidos, né? Vamos ver o cenário americano. Sobre os Estados Unidos, Zeca. Bom, acho que você deu uma ótima introdução sobre o tema. A tendência é que o Fed aumente a taxa de juros em 0,25. Há uma discussão sobre a continuidade, então alguns analistas preveem mais um aumento de 0,25 na próxima reunião, né? Depois dessa quarta, na próxima reunião do FONC. A taxa de juros ficaria ali em torno de 5%, 5,5%, que é um patamar bastante elevado no caso americano. Eu acho que no caso americano a gente tem que fazer uma discussão, até uma discussão histórica, como você fez. A política monetária americana ela se encontra num outro momento que, na verdade, é um momento que vale a pena ver de novo, como a gente fala, né? Porque em 2008 houve todo um clamor, né, por mudança da política monetária americana, uma mudança para uma política não convencional, né, uma política monetária que não olhasse somente para a inflação, uma discussão sobre as causas inflacionárias. Então, uma crítica à política convencional, porque qual que é a ideia, falando bem rapidamente, né, qual que é a ideia da política monetária convencional que a gente fala bastante, né? Que a causa da inflação é única, só existe inflação de demanda, né? Quando há um aquecimento da demanda, o Banco Central, a inflação é inevitável e o Banco Central tem que fazer o quê? Ele tem que aumentar a taxa de juros. Um aumento da taxa de juros vai desestimular o investimento dos empresários, desestimular o consumo das famílias. Isso diminui, obviamente, a demanda e, consequentemente, gera um efeito negativo sobre a inflação. A inflação cede. Então, essa é a lógica, basicamente, falando a grosso modo aqui, né? E o que aconteceu de 2008 para cá, de certa forma, uma contestação, inclusive, dos economistas que defendem essa teoria, do objetivo da política monetária, né? Será que a política monetária teria que ter só esse objetivo? E outra coisa, né? Será que a inflação ela só é causada pela demanda? Então, os preços sobem só porque as pessoas estão consumindo muito? Ou os preços sobem porque também os custos aumentam, os custos de produção aumentam?
Então você tem um papel aqui dos custos de produção, ou sobem por conta de uma questão inercial, né? O produtor, o empresário vai subindo seus preços para se defender de maneira defensiva, sem ter necessariamente uma explicação do porquê ele está aumentando, né? Ele vai aumentando sempre, todo ano, de acordo com uma determinada taxa. Então, essas outras discussões começaram a aparecer pós-2008. E aí o que a gente está vendo, apesar dos bancos centrais muitos assimilarem essas discussões, a gente está vendo um reforçamento, né, dessa política convencional. O que a gente está percebendo agora é que, apesar da discussão mais acadêmica sobre a política monetária convencional, quase nada mudou, a gente pode falar. Diante de uma escalada inflacionária que a gente está vendo, muito em função da pandemia, o Banco Central americano, que é uma referência em relação à política monetária, voltou a adotar o receituário convencional mais ortodoxo, com o mesmo diagnóstico que a inflação americana é impactada pela demanda. Só que quando a gente vai ver as discussões, muitos economistas estão contestando essa interpretação do Banco Central. O Stiglitz, que foi um vencedor, é um vencedor do Prêmio Nobel, é um dos que contestam. Ele está mostrando, olha, a inflação americana, e tem um artigo muito interessante do Stiglitz sobre isso, a inflação americana não foi causada, não está, não foi impulsionada pela demanda, por um aquecimento da demanda. E sim por conta de choques, como a gente chama, choques de oferta. Então, aumentos do custo de produção, aumento da gasolina, choques provocados pela pandemia, por conta da política chinesa de Covid-0, enfim, tudo isso gerou choques na produção e choques sobre os preços, e isso gerou um processo inflacionário. Claro que você teve uma recuperação do gasto nos Estados Unidos, famílias consumindo mais, por conta de uma política anticíclica do governo. Mas, na verdade, a inflação reflete também os choques de oferta. Então, se o Banco Central americano continuar insistindo na solução única da taxa de juros e não tentar combater a inflação de outras formas, ele vai acabar, e já vai levar, isso é uma previsão, vai levar a economia americana para uma recessão, sem garantir, no entanto, o combate à inflação. Não é uma garantia. Então você joga a economia numa recessão, provoca recessão, desemprego, sem a garantia final de que os preços vão ceder. Então isso é muito preocupante. Eu acho que é um movimento muito... A gente vive um período histórico muito atípico. A pandemia trouxe muitas mudanças na estrutura de demanda, estrutura de oferta, essas rupturas das cadeias globais de valor em alguns produtos que causaram choques de oferta, e a própria saída das pessoas depois dos lockdown produziram mudanças no estilo de demanda também que se tinha logo depois da pandemia, a guerra na Rússia com a Ucrânia, enfim, são vários elementos e, de fato, a solução única de elevar a taxa de juros. De fato, o crescimento americano, nesse momento, parece que ainda está diminuindo, está desacelerando, a geração de emprego, o último dado de geração de emprego já foi mais modesto do que os anteriores, me parece uma aposta muito arriscada. Eu sempre fico muito preocupado com a questão do mercado financeiro, de como isso vai bater na estrutura de um mercado que foi inflado de maneira bastante intensa ao longo das últimas décadas. Me parece que o Fed e o FONC estão muito confortáveis com essa última... A gente achou, no último programa, que talvez elas fossem interrompidas já naquele momento, mas os bancos centrais insistiram nessa evolução adicional. Tudo que indica aí na imprensa internacional indica que essa talvez seja a última, the last hike, como eles estão apontando. Agora, as consequências serão duradouras. Isso é arriscado, Uma outra coisa que eu não comentei, você observou muito bem, é a questão do mercado financeiro. É uma aposta muito alta, Você está jogando a economia numa recessão, e isso pode ser o tamanho da recessão e a duração da recessão, ninguém sabe. Isso pode gerar crise social, todas as consequências e custos sociais que não são de curto prazo. E, além disso, quando você aumenta a taxa de juros e promete talvez outros aumentos, há uma
uma expectativa do mercado que essa taxa de juros vai se manter elevada até o final de 2023, quando isso acontece, você também coloca em risco o mercado financeiro, né? Coloca em risco a possibilidade de uma crise, né? Você abre mais possibilidades de crises financeiras. Então, eu acredito que essa instabilidade que a gente viu dos bancos americanos, lá na Suíça também, não foi a última do ano, né? Justamente porque essa política monetária vai continuar, as taxas de juros vão continuar a aumentar, né? Pelo menos numa reunião ou mais 2 reuniões, há possibilidade de estouros de outras bolhas, né? A gente não tem somente uma bolha de ativos, nós temos vários tipos de bolhas de ativos financeiros aparecendo por aí, né? Muitas vezes estão escondidas ali e aparecem a partir de uma quebra de algum banco ou alguma instituição financeira. Então, esse é um outro risco, né, que o Fed está correndo ao apostar na subida da taxa de juros para o controle inflacionário. Um dos mercados que certamente vai sofrer, né, os mercados na periferia. Né? Exatamente. O caso argentino, certamente, é o caso mais evidente nesse momento, né, passando com o pinico na mão, vamos dizer assim, pedindo dinheiro aqui no Brasil recentemente, mas enfim, está numa situação de financiamento externo bastante dramática, que já é da história recente, né, dos últimos 20, 25 anos da Argentina, né, mas não só a Argentina, né, eu tenho acompanhado também um pouco disso na imprensa internacional, tem uma aposta de que o cenário para os países emergentes no médio prazo aqui piora, né? É óbvio que isso tem situações diferentes. O caso da Argentina é muito diferente do caso brasileiro, por conta das reservas internacionais, né, da estrutura do nosso balanço de pagamentos, mas, de fato, a exposição de alguns agentes financeiros a esses mercados pode aparecer também como um problema que retorna, de alguma maneira, algum tipo de contágio. Então, enfim, ficaremos atentos nessa questão. Mas, enfim, esse desafio para a periferia que eu coloquei, no fundo, é um desafio para a gente também, né? No fundo, se a gente olhar para a teoria macro tradicional vigente, a gente diria o seguinte: olha, o Banco Central brasileiro vai ter uma dificuldade de abaixar sua taxa de juros num cenário em que o FONC ainda aumenta a sua taxa de juros nesse momento. Então, dificilmente a gente vai ver uma queda da Selic hoje. Sim, exatamente. Eu acho que a tendência, falando de maneira geral, né, do ponto de vista mais teórico, os países da periferia, eles sempre têm que colocar a sua taxa de juros acima da taxa de juros americana, porque o dólar é a moeda central no sistema monetário internacional, né? Os agentes tomam emprestado em dólar para investir na periferia, nos mercados periféricos. Então, se há uma subida na taxa de juros nos Estados Unidos, está mais caro você se financiar nos mercados centrais para poder apostar num título brasileiro, num título público brasileiro ou de qualquer outro país da periferia. Então, sempre, né, tem que ter um diferencial de juros. Não tem, é uma questão estrutural. Né? Independentemente do presidente do Banco Central que esteja lá, o diferencial de juros é inevitável. O investidor ele precisa desse diferencial para sentir atraído e investir no que eles chamam de mercados exóticos, como os mercados da periferia. Né? Ele está abrindo mão da liquidez global, né, em todo lugar, para investir no real, né, que é uma moeda que não é líquida, a gente não sai viajando com um real na mão. Exótica. É uma moeda exótica. Então, nesse sentido, o diferencial sempre tem que existir. E dentro dessa lógica, como você falou, é muito difícil com o Banco Central americano, o Fed, aumentando a taxa de juros, o Banco Central brasileiro ir na direção contrária. Porém, e acho que vale a gente mencionar isso, a gente tem que olhar a nossa realidade, a realidade das nossas taxas de juros. O nosso nível de juros é muito elevado, né? 13,75 é muito elevado em termos reais. A nossa taxa está aumentando porque a inflação está se desacelerando. Então, a taxa de juros real, né, ela tem uma tendência a aumentar. Nós já temos a maior taxa de juros real do mundo, né? E é injustificável. Mesmo que a gente diminua a taxa de juros em 0,25 ou 0,50, mesmo que a gente diminua a taxa de juros, a nossa taxa de juros ainda estará entre as maiores do mundo e ainda será um grande atrativo para o investidor estrangeiro investir no mercado brasileiro. Então, há espaço, como a gente chama, para a redução da Selic. Então, pelo lado do sistema monetário internacional, há espaço, comparando com os outros países periféricos, com a taxa de juros dos outros países periféricos. Quando a gente olha para a nossa inflação, aí sim, há mais espaço ainda. Por quê? Porque a gente vem acompanhando, né, vem percebendo
uma desaceleração da trajetória da inflação. Então, o IPCA 15 saiu recentemente, com um resultado abaixo do mercado, o IGPM também saiu com resultado abaixo do mercado. Nós temos desaceleração, inclusive deflação em alguns setores, como você mencionou. Então, há um espaço para a redução da taxa de juros. E essa redução da taxa de juros é importantíssima para o avanço da economia brasileira, né? O grande desafio do governo Lula, desses 4 anos, é fazer com que a economia retome a trajetória de crescimento. O que a gente está vendo, a gente está acompanhando, né, no último semestre, é um movimento de desaceleração. A gente está num movimento de desaceleração da economia brasileira por conta dos juros altos. Os juros altos contribuiu para essa desaceleração, né? Então, o grande desafio do governo, de qualquer governo que assumisse, era retomar o crescimento. Há um programa em relação ligado à política fiscal, com a retomada do PAC, Minha Casa Minha Vida, a política de valorização do salário mínimo. Só que todas essas políticas e programas, elas têm que estar coordenadas com uma taxa de juros baixa, senão a taxa de juros elevada atua como uma contracorrente aqui a esse movimento. Então, é importantíssimo a taxa de juros cair, porque a inflação abre espaço, a desaceleração abre espaço para isso, e também justamente para a gente observar uma retomada da economia, né? Essa é a pressão que o governo faz, mas é uma pressão que é condizente com os desafios da economia, né? Com os desafios da economia. É claro que, do outro lado do debate, é importante falar por que as pessoas, os analistas de mercado defendem a taxa de juros elevada, né? Por conta da questão do arcabouço fiscal, do compromisso com a dívida pública, né? Então, esse debate geralmente é vinculado à ideia de que o governo, primeiro, ele tem que assumir um compromisso mais firme com a dívida pública para depois derrubar a taxa de juros. Esse é o outro lado do ponto de vista, né, geralmente do mercado. Mas esse tipo de visão é uma visão que é recessiva, né, que é condizente com uma economia em recessão, né? Então, esses são os dois lados do debate, importante mencionar. Eu acho que ela é condescendente com o cenário recessivo, né? No fundo, essa ideia da dominância fiscal, né? A ideia de que você precisaria desse compromisso, né? No fundo, gera uma possibilidade de uma discussão, que no fundo está colocada, né? De uma expectativa inflacionária, que é como o Banco Central reportou a sua comunicação recente. Ainda, apesar da inflação estar caindo, as expectativas inflacionárias indicam uma subida. O que, obviamente, é um contrassenso do ponto de vista, se você olha a atividade econômica, né? Então, do ponto de vista teórico, técnico, é possível questionar essas decisões do Banco Central, como você está colocando. Né? Eu fico um pouco incomodado com a sabatina que foi feita com o presidente do Banco Central, porque, no fundo, é uma sabatina, é uma coisa que não tem uma conversa ali. No fundo, o presidente do Banco Central ele se defende num cientificismo que é incapaz de ser atacado pelos seus interlocutores ali, né, no Congresso, no Parlamento, né, de forma geral, e aí, no fundo, enfim, não sai nada dali, né? Não sai nada. Então, eu acho que, na verdade, o ponto fundamental é esse, né? Então, mesmo pensando na questão externa, mesmo pensando na questão dos fluxos de entrada para o Brasil, né, que podem se alterar com a subida da taxa de juros americana, o cenário econômico positivo dentro do país, a retomada do crescimento econômico, certamente é uma possibilidade de atração de capitais. Exato. Né? Então, eu acho que, nesse sentido, o Banco Central, olhando para a conjuntura atual, ou numa modelagem, vamos dizer assim, para usar um termo técnico, que levasse em consideração esses elementos de uma sinalização de uma possível recessão ou de uma recessão, né, tinham que estar presentes. Exatamente. É muito importante aqui a gente reforçar que não há um critério essencialmente técnico na definição da taxa de juros. Diferentemente do que o presidente do Banco Central fala, a decisão de taxa de juros não é algo técnico, né? A decisão da taxa de juros é algo político. É uma decisão política. Por quê? Porque envolve diversos interesses. O aumento da taxa de juros, gente, uma taxa de juros elevada, não é benéfico para todas as pessoas, né? Quem que vai ser mais atingido por uma taxa de juros elevada? O mais pobre, né?
Quem que vai ser mais beneficiado por uma taxa de juros elevada? Quem está ali apoiado, né, e opera, na verdade, nos mercados de títulos públicos. Então, a decisão da taxa de juros é uma decisão política. O presidente do Banco Central, ele fez diversas declarações falando, por exemplo, né, que a taxa de juros deveria estar em 26 ponto não sei quantos %, que o que aconteceu com a taxa de juros no ano passado, em ano eleitoral, uma amostra de que o Banco Central é independente. Na verdade, o Banco Central ele tem que agir de maneira coordenada com a política econômica, porque a taxa de juros afeta as decisões e a escolha de todas as pessoas. Né? Então, esse é um ponto fundamental, não é uma decisão técnica. Esse ponto que você comentou das expectativas de inflação também é importante. O modelo que o Banco Central usa, a grosso modo, é um modelo de extrema abstração. Que coloca a inflação como algo que não condiz, né? As causas da inflação não condiz com a realidade. Então, o empresário, o empresário que ouve a gente, os empresários, ele não vai aumentar o seu preço porque ele tem uma expectativa de que o governo vai gastar mais e vai ter inflação, então ele vai se antecipar e vai aumentar o seu preço. O empresário vai aumentar o seu preço porque os seus custos estão aumentando e ele vai repassando aos poucos seu preço, o aumento de custo para os seus preços. De acordo com o que ele percebe na demanda, no mercado, mercado, na concorrência, né, no seu poder ali de mercado, né, enfim. Então, esse debate do Banco Central está muito distante, o debate inflacionário, muito distante do que acontece na realidade. E a partir dessa abstração extrema, o Banco Central delimita a taxa de juros a partir de critérios supostamente técnicos e matemáticos. Só que não é assim. Né? Enquanto o Banco Central assumir essa lógica extremamente técnica e objetiva, nós teremos problemas, né, de coordenação entre política monetária e as demais políticas econômicas. Sem dúvida. E esse cenário é um cenário favorável para uma estagnação econômica. Exatamente. Eu acho que esse é o desafio, né? Eu estava vendo um artigo esses dias aqui, nem lembro mais onde é que era. Sim. E o tema era a década mais que perdida, né? No fundo, comparando os últimos 10 anos com os anos 80, que foram a nossa tradicional década perdida. Nós estamos vivendo um período de crescimento econômico baixíssimo, super prolongado. A gente já falou isso aqui em outros encontros nossos, um crescimento de 0,2% em média anual desde 2015, né? Somando o segundo mandato da Dilma Rousseff, o governo Temer, o governo Bolsonaro. É uma tragédia do ponto de vista das possibilidades de país. Então, claramente, o arranjo macroeconômico que está posto não está conseguindo produzir resultados positivos. É verdade, tivemos uma pandemia no meio do caminho. É verdade. Né? Mas, claramente, o arcabouço que está colocado aqui, para usar um termo da moda, né? O arcabouço que está colocado, no fundo, está nos relegando a uma trajetória de crescimento medíocre. Sim. E essa trajetória de crescimento medíocre certamente vai produzir resultados cada vez piores de emprego, de renda e para os negócios, na verdade. Né? No fundo, o economista se arvora, se senta numa teoria econômica para dizer o seguinte: vocês não fizerem aquilo que eu estou dizendo, todo mundo vai piorar. Né? Quando, na verdade, isso é um debate aberto. E, no fundo, tem, inclusive, apostas sobre como o futuro vai caminhar. No fundo, é sempre uma projeção sobre alguma coisa incerta. E a gente, claramente, nesse cenário que você colocou, vamos continuar navegando em águas muito ruins. Exatamente. Eu acho que é isso, né, Saulão? Acho que a gente pode encerrar por aqui. Eu acho que você que está nos assistindo, opina aí, comenta nas redes sociais, diz se você gostou, né, do novo formato, né, diz os temas que você queria que a gente abordasse. Pode trazer perguntas sobre o que a gente falou aqui também. Né? A gente pode trazer aqui, eventualmente, em outros programas, aquilo que você quiser. Valeu, um grande abraço a todos e a todas. Nos vemos mais uma vez na semana que vem.